Então, pessoal, desculpa, eu não vou me atentar muito aqui aos, aos, é, aos tipos de sinapse, né? Mas eu gostaria que vocês observassem, assim, como a gente tem, né? A gente aqui tem vê um corpo de neurônio, né? Os dendritos, pequenos dendritos, né? Essas pequenas proliferações, né? E um axônio grande, né? Então, o nosso eixo, né? E aqui a gente consegue ver a ramificação dele e essas pequenas ramificações aqui no final, que são justamente os filamentos terminais aqui, né? Que no caso desse neurônio aqui, vamos chamar de sinápticos terminais, né? E aí, a gente consegue observar que o tipo de sinapse, né, pode ocorrer, por exemplo, entre um axônio, né, esse axônio que está vindo para cá, com esse dendrito. Né? Então, a gente diz que se chama uma sinapse axônico-dendrítica. Né? Aqui a gente consegue ver o axônio de uma outra célula, né, de um outro neurônio, né, fazendo a sinapse com o corpo de neurônio, né, desse neurônio, com o corpo de neurônio. Então, a gente diz que é uma sinapse axônico-somática. Né? Ou a gente pode ter também entre dendrito e adendrito, né, que vai se chamar dendrito-dendrítica, né? A gente pode ter vários tipos, né, de sinapses. E vocês vão estar observando essas sinapses aí conforme vocês estiverem estudando e evoluindo lá na neurofisiologia. Mas, de modo geral, né, uma sinapse é quando a gente tem hormônios, receptores, desculpa, né, receptores que vão estar abrir e fechar, né, por neuroreceptores, como neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, como a noradrenalina, né, então, acetilcolina, que são neurotransmissores que vão estar passando, né, de uma célula para outra, tudo bem? Então, quando ocorre a comunicação dessas duas células, né, é o que a gente chama de sinapse. E aí, claro que vão ter potenciais de ação, vai ter diferenças entre a quantidade de ação, né, o potencial de ação, para que consiga a transmissão do neurotransmissor que está nessa célula para que venha para essa célula. Tá? Então, é justamente só isso que eu vou falar sobre sinapse, porque vocês vão ter isso muito mais profundamente lá na neurofisiologia. Bom, mais uma vez o nosso nervo espinal, né? Notem, né, que o que a gente viu lá, as meninges recobrindo, né, o nosso nervo espinal, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, né, e a formação do nosso nervo aqui, como a gente viu. Mais uma vez, né, no sistema nervoso, a gente vê aqui, ó, a raiz anterior, a raiz posterior, aqui está o gânglio, e aqui pequenininho o nervo, né? Mais uma vez, ó, a raiz anterior, a raiz posterior e o nervo aqui, né? A formação do nervo, tá? Então, na peça a gente consegue ver muito bem. Aqui a gente consegue ver também a meninge a medula fechada, né? Coberta pela meninge, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é justamente a dura mater, a meninge mais externa, a dura mater. Então, eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso, né? Mas a gente vai ter, no total, 31 pares de nervos espinais, né? Que são nervos medulares, né? Nervos espinais, nervos da medula, sendo que um desses, né, é o nervo coxígeo, né? Depois a gente vai ter 8 desses, vamos começar de cima para baixo, né? 8 nervos cervicais, né? 12 nervos torácicos, 5 nervos lombares, 4 nervos sacrais e depois a gente vai ter um nervo coxígeo. Tá? Então, dessa forma, a gente vai ter os 31 nervos espinais que se encontram se originando na medula. Então, se a gente faz um corte, né, a gente pode ver que esses nervos espinais, né, eles vão ser sensitivos ou motores. Né? Então,
Se as fibras dele for referente, for em direção, né, ao sistema nervoso central, a gente diz que são fibras aferentes sensitivas, né? Se for em direção à placa motora, ao músculo, né, a gente diz que são fibras eferentes motoras. Então, dessa forma, né, a gente pode dividir as nossas vias, né, como somática e visceral, tá? Então, quando a gente pensa em fibras aferentes somáticas, né, são fibras aferentes que estão vindo do sistema muscular, que estão vindo dos músculos, né, ou também da pele, né, da pele, tecido subcutâneo, né, tendões, né, então são fibras aferentes somáticas. E viscerais, né, é quando está vindo ali das nossas vísceras, né, por exemplo, do sistema digestório, do sistema respiratório, tá? Então, do sistema genital, né, então vai ter essa diferença. As vias motoras, a mesma coisa, né, então fibras eferentes somáticas, fibras eferentes viscerais, né, então pensem que a gente vai estar estudando agora vão ser as fibras eferentes somáticas e fibras aferentes somáticas, tá? E as viscerais? As viscerais fazem parte do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E a gente vai estar estudando mais para frente. Então, quando a gente pensa em fibras aferentes somáticas, elas podem ser exteroceptivas ou proprioceptivas, né? Então, quando a gente pensa em fibras somáticas exteroceptivas, né, fibras aferentes somáticas exteroceptivas, são fibras que vão estar trazendo da periferia para o nosso centro, né, a relação com a temperatura, com a dor, com pressão e com o tato, né? Então, você passa a mão numa superfície, você sabe se essa superfície, por exemplo, é áspera ou se ela é lisa, né? Você sente a pressão, né? Se alguém aperta sua mão, seu pé, sua perna, não importa, seu nariz, né? Uma mudança na temperatura, se está mais frio, mais calor, e a dor, né? Se alguém te belisca, você vai sentir dor, tá? Então, todos esses estímulos externos ao nosso corpo, né, que vão chegar e vão ser entendidos de alguma forma lá no nosso encéfalo, né, até ele chegar lá em cima, e é transmitido primeiramente por essas fibras aferentes somáticas exteroceptivas. E quando a gente pensa nas fibras aferentes somáticas proprioceptivas, né, são as fibras que estão relacionadas com os nossos músculos e com os nossos tendões, tá? Então, exteroceptivo a gente encontra mais na pele, tá? Nas mãos, né? Na pele de modo geral, tá? E as proprioceptivas a gente vai estar em contato com o nosso próprio corpo, tá? Por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter os estabilizadores passivos e os estabilizadores ativos da nossa articulação, né? Os músculos são estabilizadores ativos, né? E os ligamentos estabilizadores passivos, né? Se alguém aí anda de skate, ou surfa, faz stand-up, faz aquela linha, né, aquela faixa que você coloca entre árvores e vai andando sobre essa faixa, né? Vocês têm que ver que vocês têm que ter equilíbrio, né? E aí vocês percebem que o tornozelo da pessoa que está fazendo, ou o seu, se é você que está fazendo, né, fica vibrando, que é justamente esses estímulos, né, que a gente vai ter de propriocepção, para que a gente saiba, né, como equilibrar, né, se a gente tem que ir um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e a gente percebe que tanto os ligamentos quanto a musculatura está trabalhando, né, para que a gente consiga manter o nosso tornozelo ali coeso, forte, né, para que a gente não torça o tornozelo, né, ou o joelho, ou mesmo o ombro, né, as articulações de modo geral e também os músculos, tá? Então, tanto consciente, que é quando você sabe, né, quando inconsciente, quando você não tem essa noção, né? Então, por exemplo, um estímulo proprioceptivo que eu tenho que ter, né,
É justamente quando eu pego essa garrafa e eu tenho que saber exatamente onde que está minha boca. Então, essa noção de distância, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né, tem a ver com a coordenação motora, né, e também tem a ver com essa propriocepção, que é justamente a posição do meu corpo em relação ao ambiente, né? Se você vai dançar, se você vai praticar algum exercício, né, voleibol, basquete, tênis, futebol, não importa, né? Você tem que lançar a bolinha, né, dentro da cesta, a bola de basquete dentro da cesta, né? Então, como que você vai fazer, né? O movimento que você vai fazer, a força que você vai colocar naquele movimento, né? Tem a ver justamente com essa sensibilidade consciente e inconsciente da sua relação com o meio para você saber justamente isso, né? Percebam que é bem diferente, né, da exterocepção. E o contrário, né, são as fibras referentes somáticas e viscerais, que é o inverso, né, que vai ser a resposta a isso, né? Então, a gente vai ter as fibras referentes somáticas somente trabalhando no músculo estriado esquelético, né, que é de contração voluntária. E depois a gente vai ter as fibras referentes viscerais, né, que vai para os músculos lisos, né, por exemplo, os músculos do intestino, os músculos do estômago, né, o sistema digestório como um todo, né, a gente sabe que é formado por músculos ali, né? Então, as fibras referentes viscerais, fibras referentes viscerais para o músculo estriado cardíaco, né? A gente sabe também que o miocárdio, né, ele é de contração involuntária, e para as glândulas, né? Então, a gente percebe muito bem, muito claro, né, que quando a gente pensa em fibras aferentes viscerais, né, que é a interocepção, tá? Exterocepção, né, propriocepção e interocepção, que é a relação nossa com nossas vísceras, né? Entre aspas, né? E aqui é a mesma coisa, né? Então, as fibras referentes motoras é a nossa relação, é a resposta com as nossas vísceras. Então, sempre quando for visceral, né, não importa se é aferente ou eferente, a gente tem a inconsciência. A inconsciência não, o involuntariado, tá? É involuntário, né? Então, a contração da musculatura lisa é involuntária. A contração dos músculos estriado cardíaco é involuntário. E a secreção das glândulas, né, também é involuntário. Ao passo que, quando a gente tem no somático, né, é voluntário. Então, vocês vão lembrar, né, todos os músculos que a gente tem no nosso corpo, e que a gente já estudou, são voluntários. Tá? Então, essa é a grande diferença que a gente vai ter aqui nesses componentes funcionais. O que a gente vai estar vendo na aula de hoje? Né? A gente vai estar vendo as fibras aferentes somáticas e as fibras eferentes somáticas. Tá? E as viscerais? Quando que a gente vai ver? Sistema nervoso autônomo, tá? Que é a penúltima aula que a gente vai ter. Então, quando a gente pensa, né, nesse componente funcional do nosso sistema nervoso, né, a gente vê que essa fibra nervosa que a gente estava falando até agora, na sua extremidade distal, né, ela vai ter ramificações, né? Essas ramificações que a gente viu aqui, ó, certo? Essas ramificaçõezinhas que a gente viu aqui, ó. Né? Então, aqui a gente está vendo o axônio, e aí ele vai ter um axônio colateral aqui, ó, e aí ele vai se ramificar, certo? Ó. Então, percebam como ele se ramifica, tá? Então, quando ocorre essa ramificação, né, a gente diz que são as terminações nervosas, tá? E essas terminações nervosas, ora são mais, ora elas são menos complexas, né? E elas podem ser divididas em dois tipos, né? Sensitivas e motoras, né? A mesma coisa que a gente está vendo aí desde então, tá? Então, pensam bem, ó, a gente chegou aqui, a gente estudou, né, a divisão da fibra, aferente e eferente, certo?
Agora, a gente pegou essa fibra, pode ser a fibra aferente, não importa, e a gente vai estudar como que é a ramificação dela, lá no final, tudo bem? O final desse axônio, que ela se ramifica, tá? Tanto para as fibras aferentes, quanto para as fibras eferentes, tá? Então, para os axônios lá no final do axônio aferente e no final do axônio eferente. E aí a gente vai perceber que nas aferentes, né, a gente vai ter as gerais, né, e as especiais, tá? E a gente vai ver na aula de hoje apenas as gerais, tá? Que são livres ou encapsulados, tá? Então, as terminações nervosas livres, né? E as terminações nervosas encapsuladas, tá? E a gente também vai ter as terminações nervosas especiais, né? Que vai estar relacionado com os órgãos do sentido, né? Então, aí a gente vai ter uma aula só sobre órgãos do sentido, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que a retina, né? É uma terminação nervosa, né? Então, a gente vai ter terminação nervosa especial também na orelha, né? Nas células olfatórias, né? Nos órgãos do sentido como um todo, vão existir esse neuroepitélio, né? Um epitélio especial, né? Relacionado com o sistema nervoso, que é onde vão estar relacionado com a sensação. E as fibras nervosas eferentes, né? Que aí a gente vai ter em dois tipos também, a somática e a visceral, né? E aí lá na somática é a placa motora, ou seja, quando o nervo, né, o axônio, ele chega no ventre muscular, né, e ele vai se ramificar formando uma placa motora. Tudo bem? Então, dessa forma, né, como eu falei para vocês, né, a gente vai estar estudando apenas, né, as fibras sensitivas, né, e relacionadas com a esterocepção e a propriocepção, e as três fibras gerais, né, que a gente vai ter mais relacionadas são essas aqui. As terminações livres, né, que ela não é encapsulada, né, e essas duas aqui, ó, corpúsculo de Patini e o corpúsculo de Maziner, né, que são encapsuladas. Percebe que termina em forma de cápsula, né? Então existe uma distinção, tá? Todas elas são terminações nervosas que estão na pele, né? Então, por exemplo, essas terminações livres aqui, ela vai ter a ver com mudança de temperatura, né? O corpúsculo de Pacini, né? Ele vai ter a ver com temperatura e pressão, né? E aqui, a Meissner vai ter a relação com a vibração, né? Com a vibração, tá? Então, são sempre na nossa pele, né? Essas terminações, tá? Então, esses dois tipos aqui são encapsulados, a de Pacini e a de Meissner, e a terminação livre, que é geral, né? Não é encapsulada. Tá? Então, todas essas relacionadas aqui à nossa esterocepção. E aí tem estudos na literatura falando, né? Onde tem mais corpúsculo de Pacini, onde tem mais terminação livre, né? E tem outros, né? Onde tem mais de Meissner, tem vários tipos de terminações nervosas, né, lá no final do axônio, todas elas muito bem escritas na literatura, tá? E eu não vou ficar falando cada uma delas, mas é importante vocês saberem que elas são receptores, né, seja para mudança de temperatura, de tato, de vibração, né, de calor, de frio, tato, pressão, temperatura e de dor. Tá? Então, são todas elas relacionadas com isso. Depois a gente vai ter, em relação à propriocepção, né? Então, pensa que a gente está vendo aqui as aferentes, tá bom? Ou seja, o estímulo está vindo da periferia para o centro, né? E aí que a gente vai ter esse corpúsculo tendíneo de Golgi, né? Que vai estar nos tendões, né? Então, percebam, ó, aqui está o axônio, né? E aqui estão as suas terminações livres, as suas terminações nervosas, tá? E aí, em cada uma dessas terminações nervosas, vai ter esse corpúsculo, que ele é denominado corpúsculo tendíneo de Golgi, né? Então, o estímulo no tendão, certo? Um estímulo no tendão faz com que
migre esse estímulo em direção ao nosso sistema nervoso central. A gente está falando de fibras aferentes, né? E a mesma coisa que a gente vê aqui nessa região aqui na junção neuromuscular, tá? Que é onde vai ter essas fibras fusais aqui, tudo bem? Então, aqui no ventre muscular também pode ter um estímulo, né? Sensitivo no músculo, né? Que vai gerar uma resposta depois, tá? Então, também é uma terminação nervosa proprioceptiva, tudo bem? Então, aqui a gente tem exemplos de esteroceptivas, né? E aqui o corpúsculo tendino de Golgi como sendo proprioceptivo, e também aqui as fibras interfusais aqui, com a junção neuromuscular aqui, fazendo a função proprioceptiva também. Bom, então aqui a gente está observando a terminação final dela, lá no axônio, né? Mas onde que está o corpo de neurônio, né, delas? A gente já viu, né? Onde que está situado o corpo de neurônio? Olha lá, a fibra vem por aqui, né? Então a gente viu a terminação nervosa lá naquela região, na pele, no tendão, no músculo, e aí vem o axônio, e a gente viu que justamente o corpo de neurônio está lá no gânglio, né? Ele está localizado lá no gânglio. E daqui, o que acontece, né? Ele está aqui, ó, no gânglio da raiz dorsal, tá vendo? No gânglio da raiz posterior. E observem que a gente vai ter duas vias, né? Ó, que foi justamente o que a aluna perguntou aí, desculpa, acho que foi a Mariane que perguntou, né? Então, o estímulo está vindo da periferia para o centro, né, pelo axônio, aí ele vem para a parte posterior, aqui na raiz posterior do nervo, né? E aí ele vai ter, ó, esse em vermelhinho aqui, ó, o axônio dele, ó, certo? Ó, pensem bem, ó, o axônio dele está aqui, ó, o corpo de neurônio dele está aqui, aí ele entra para dentro da medula espinal e ele está subindo lá pelo fascículo posterior, olha lá, ó. Ele sobe pela coluna posterior, né? Pela coluna posterior, ó, lá na substância branca, sempre posterior, ó. E aí lá numa região do pulmo, que é do tronco encefálico, né? Ele vai fazer uma sinapse, ó lá, ó, certo? Com outro neurônio. Esse outro neurônio vai atravessar, ó lá, vai cruzar para o outro lado da medula e vai subir por uma região lá do diencéfalo que se chama tálamo, né? Aqui ele vai fazer uma nova sinapse, né? E aí ele vai para uma região lá do nosso encéfalo que chama-se giro pós-central, certo? Giro pós-central. Tudo bem? Então, a gente viu aqui uma via, tudo bem? E o mesmo exemplo, né, esse mesmo estímulo, ele pode vir por aqui. Aí notem que o axônio, que o corpo de neurônio ele vai ter um axônio menor, fazendo uma sinapse com o axônio, com o corpo de neurônio que está na medula, o segundo neurônio, né, o outro segundo neurônio estaria aqui, terceiro neurônio estaria aqui, né? Então aqui a gente está vendo o primeiro neurônio, né? Aqui a gente está vendo um segundo neurônio e ele fazendo a sinapse com esse segundo neurônio, cruzando a medula pelo outro lado, né? Subindo pelo outro lado da medula, por uma daquelas vias ascendentes que a gente viu ontem, que eu não vou colocar nome ainda, para fazer uma sinapse, né, lá no tálamo também, olha lá, certo? E chegando na mesma região, lá no córtex, na região do giro pós-central. Tudo bem? Então, respondendo à pergunta, né, que foi feita lá durante no começo da aula, né? Então, se eu tenho uma lesão dessa região da medula, né, a outra região da medula tenta suprir, né, por essa distinção aqui, por isso aqui, tá? Então, a gente vê que quando, né, tem um estímulo do mesmo lado, é homolateral. E aqui é a região contralateral, né? A gente está vendo o lado esquerdo aqui,
né? E observem que o estímulo, né, final, ele chegou no lado direito, na região contralateral, tá? Isso vocês já devem ter escutado muito falar, justamente que quem é canhoto pensa do lado direito, né? Quem é destro pensa do lado esquerdo, né? Que justamente ocorre esse cruzamento de fibras de um lado para o outro, principalmente na região do bulbo, né? Que se chama decussação das pirâmides, certo? Numa região do bulbo que a gente vai falar mais para frente, que se chama decussação das pirâmides. Tá? Então, 70%, certo, das fibras sensitivas sobe homolateral e se cruza, né, na decussação das pirâmides. E 30% das fibras, né, elas sobem pelo lado contralateral, tá bom? Então, 70% e 30%. E claro que também o tipo de estímulo, tá? Então, a gente pode ver que, por exemplo, essas fibras que a gente está dando um exemplo aqui de vermelho, né, vão estar levando mais relação à sensibilidade tátil fina, tá? E aqui é uma sensibilidade tátil grosseira, dor e temperatura. Então, cada um desses tratos aqui, né, aqui está na coluna lateral, como vocês podem ver, aqui está na coluna posterior, vai ser específica, tá? E aí a gente vai ver cada um desses aí com mais calma, quando a gente estiver estudando vias ascendentes e descendentes, tudo bem? Mas todas elas são sensitivas. E as terminações nervosas eferentes, é o mesmo slide que eu mostrei agora há pouco, né? A gente vai estar estudando as motoras eferentes somáticas, ou seja, né, a volta desse estímulo lá para a nossa musculatura, para a placa motora, para que a gente consiga realizar um movimento de contração, tá? Realizar um movimento através da contração muscular. Então, a gente tem o neurônio, né? Aqui está o axônio já, né? E aqui a gente está observando o filamento terminal, né? A terminação nervosa dela. E aqui a gente vê uma placa motora, né? Bem na fibra muscular. Olha lá, aqui a gente consegue ver bem, né? Então, aqui é na microscopia, né? Que, então, essas aqui são as células musculares, né? As fibras musculares. E aqui a gente está vendo essas as terminações nervosas. Olha lá, aqui tem uma terminação nervosa, aqui tem outra terminação nervosa, aqui tem outra terminação, aqui tem outra terminação, e ela faz esses dedos, tá vendo? Ó, no músculo. Então, essa união, né, da terminação nervosa com a fibra muscular é o que a gente chama de placa motora. Tá? Então, é justamente aqui que vai estar chegando o estímulo. Tá? Vai chegar na placa motora e aí o músculo, a fibra muscular se contrai e aí a gente faz todo aquele processo que a gente viu lá no aparelho locomotor de contração muscular, tá? Por exemplo, se a gente tem um, um espasmo muscular, né? Um espasmo muscular, um tremor, né? Quando a gente está carregando muito peso, vamos supor, né? Ou quando está tendo cãibras, né? Tem várias porquês, né? Disso, tá? Mas um desses é pode ser quando você faz um estímulo para a musculatura e aí, claro que vai liberar neurotransmissores aqui, né? Para que essa fibra muscular se contraia, né? E aí você utiliza tanto desses neurotransmissores que aí ele entra no estado de contração sempre, tudo bem? Uma liberação constante. Fazendo então dessa forma, né? Isso falando bem simploricamente, vocês vão estar estudando isso mais profundamente na fisiologia de novo, né? Fazendo então com que você tenha contração e causando dessa forma, por exemplo, a cãibra, tá? Então, só para vocês saberem, quando tiver cãibra, o ideal, né, é você fazer o alongamento, tá? Então, a cãibra normalmente ela encurta, né, a musculatura, você tem que fazer com que essa musculatura se alongue, tá? O inverso, fazer um movimento contrário, né? E aí você vai estar colaborando aí para que tire essa dor, dói bastante, tá?
às vezes até machuca de ficar doendo dias. Tudo bem? Então, é uma terminação nervosa motora eferente, tá? Ou seja, o estímulo está saindo lá do giro pré-central, né, e chegando aqui no músculo, tá? O estímulo aferente chega no giro pós-central. O estímulo eferente, ele sai do giro pré-central, tá? Então, é bem distinto. E mais uma vez, né, a gente vai ter aqui a localização do corpo de neurônio das nossas fibras eferentes, e percebam que vai ser distinto, né, e vai estar localizado lá na coluna anterior, certo? Aqui vai ser lá no gânglio, né, a aferente, aqui vai ser a coluna anterior. Então, o inverso, né, olha lá, o inverso. A gente tinha visto do centro para a periferia, né? Então, e aqui agora, né? A gente vai ter o estímulo surgindo ali do giro pré-central, né? Passando, então aqui a gente vai ter um corpo de neurônio aqui, certo? Nessa região do giro pré-central. Aí a gente vai ter esse estímulo passando, né? Esse axônio vindo, né? Ó, pelo mesencéfalo, ponte, aí no bulbo, certo? Vai lá na decussação das pirâmides de novo, cruzando para o outro lado. Olha lá, ele cruza para o outro lado, né? E aí ele vai ter um segundo axônio, um segundo neurônio aqui, ó, certo? Um segundo neurônio aqui que vai ser o neurônio motor inferior, tá? Então a gente vai ter um neurônio motor superior, um primeiro neurônio, e aqui o neurônio motor inferior. E daqui, né, faz a sinapse com esse segundo corpo de neurônio e seu axônio já está indo para o músculo, tá? Ou desce mais um pouco, né, vai para a região lombar, né? E aí a gente vai ter também uma segunda sinapse aqui, né, com esse neurônio, esse terceiro neurônio na região mais inferior, tá? Mas em via de regra são dois neurônios, né? E a gente percebe também que pode ter, né, o cruzamento, ó, lá embaixo, certo? Como a mesma coisa da sensitiva, tá vendo? A gente pode ter o cruzamento também que não seja lá no bulbo, tá? O cruzamento que seja a nível medular, né? E mandando estímulo para o outro lado. Tudo bem? Nesse caso, né? Então, tem dessas duas formas e é a mesma coisa, 70% e 30%. Tá? Então, percebam que a eferente, o mecanismo é muito mais tranquilo do que da aferente. Na aferente, a gente chega até a ter 3, 4 neurônios na via, e aqui são só 2 neurônios, né? O neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, né? Então, se eu tive um acidente vascular encefálico, né? E tive lesão de neurônios que estão nessa região aqui no giro pré-central, né? Eles não vão conseguir produzir mais um impulso elétrico, portanto, né? Essa musculatura aqui, ela não vai conseguir agir adequadamente, tá? É o caso bem simples e bem explicado na literatura em relação aos acidentes vasculares encefálicos, né? Que são os derrames. Tá? Então, esse estímulo dessa forma. E aí a gente chega justamente na formação dos nervos, né? Os nervos uni ou plurissegmentar, eu já falei um pouquinho disso para você. Então, os nervos espinais, né, eles podem ser unissegmentar quando ele está apenas surgindo num segmento da medula. E plurissegmentar quando ele se origina em mais de um segmento da medula, e aí dessa forma vai estar formando o que a gente chama de plexo, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o plexo, né, a formação de um nervo, né, vindo de vários níveis da medula, como a gente pode observar aqui. Onde que a gente vai encontrar os plexos, né? 3 plexos que a gente tem no nosso corpo, né? O plexo cervical, o plexo braquial e o plexo lombosacral, certo? São os 3 plexos que a gente tem no nosso corpo. E aí está um nervo unissegmentar, que a gente vai estar encontrando principalmente na região torácica, tá? Os nervos intercostais e o nervo subcostal, tá? São os nervos unissegmentais. Tá? Eu não vou ficar falando sobre os nervos unissegmentares,
né, só isso, né, que são 11 nervos intercostais e um nervo subcostal, né? Esses nervos intercostais estão levando o impulso elétrico para os músculos intercostais externo, interno e o íntimo, tá? E o nervo subcostal, que é o 12º par, que é esse aqui de baixo aqui, né? Ele está levando também músculo para o transverso do abdômen, para o transverso do abdômen e para o oblíquo externo, tá? Então, é uma diferença que vai ter entre eles. Tem também, tá? Mariane está perguntando aqui, nervo unissegmentar não tem ramos? Tem. A formação do nervo espinal, independente se é plurissegmentar ou unissegmentar, é a mesma. Tudo bem? Então, a gente vai ter lá as radículas formando a raiz que forma o nervo, tá? Qual que é a diferença, né? Que aí esse nervo, né, ele vai ser formado por dois segmentos, um segmento superior, inferior, 3, 4, às vezes até 5 segmentos, tudo bem? Então, vão ter vários que a gente vai estar estudando agora, desses ramos que vão estar formando esse nervo, tá? Já o unisegmentar não, né? Ele é só sempre do mesmo nível da medula, certo? Sempre na mesma, um só, ele não forma um plexo. Joia, te respondi? Legal. E aí, qual que é a importância da formação dos plexos? Né? É justamente porque se eu tenho uma lesão, certo? Em um desses segmentos da medula, né? Eu posso tentar fazer com que o segmento superior a ele, né? Consiga fazer a função, né? Então, essa troca de fibras musculares é importante, porque justamente eu preservo esse nervo para que, com que ele mantenha a função muscular, tudo bem? Tem sensitiva, claro, né? Mas a função que ele faz. Então, quando a gente vê uma distribuição, né, dos nervos plurissegmentários ou unissegmentares, é dessa forma, né? A gente vê que os membros superior e inferior, né? Praticamente uma distribuição sensitiva plurissegmentar, e a região de tronco, né? Como vocês podem observar, né? É uma segmentação mais dos nervos unissegmentares. Percebam que a região anterior da coxa aqui também é unissegmentar, tá? Uma distribuição sensitiva. E aí, pensando nessa distribuição sensitiva, a gente vai ter aqueles ramos posteriores, lembram-se, né, que eu falei na aula de ontem, né? Na hora que forma o nervo, né, a gente vai ter o ramo anterior e o ramo posterior, né? O ramo anterior, normalmente, ele é misto, e o ramo posterior, né, muitas vezes ele é sensitivo, né? Ou às vezes ele é misto também, e ele vai para a parte posterior, né, do nosso corpo, né? Então, aqui a gente vê muito bem, né, esses ramos posteriores, ó, inervando aqui toda a parte sensitiva do nosso tronco, tá? Tanto da região anterior aqui do tórax, abdômen, como a região posterior aqui do dorso do abdômen, tá? E o tronco também, com o oblíquo externo do abdômen, o serrátil, né? O latíssimo do dorso, o trapézio, o peitoral maior, né? A gente está vendo todos aqui, né? Aqui está o transverso, o oblíquo interno, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno está aqui, né? Então a gente vê toda essa inervação cutânea, que é justamente a gente vai saber exatamente de qual altura da medula que está vindo esses nervos, e aí a gente faz a dermátomo. Lembra que eu falei ontem para vocês? Né? A gente vai saber que aqui, por exemplo, na região da cicatriz umbilical, esse nervo que está chegando aqui, ele é de T8, né? É de T10. A gente vai saber que ele é da altura de T10, tudo bem? Então, a gente sabe que daqui para baixo, né, T11, T12, e aqui é T9, T8, T7, e aqui no processo tifoide, por exemplo, é T6. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês ontem em relação às dermátomos. Que é isso aí, certo? Eu falei para vocês de novo, né? Então, cicatriz umbilical T10,
processo xifoide na altura de T6 e os mamilos, né, na altura de T4, tá? Então, a partir daquela inervação cutânea sensitiva dos músculos dos nervos espinais. Aí, essa aqui de baixo aqui é para vocês, né, que gostam de cachorro. Que tem um monte, né, de pet, não só cachorro, né? Bom, vamos lá? Vamos falar dos plexos. Então, ó, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, eu vou começar por essa daqui. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Lembra da formação do nervo, certo? Os plexos, eles são formados pelos ramos anteriores, certo? O plexo é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais, certo? E que, de alguma forma, né, erroneamente, a gente chama de nervo também, certo? Não era para chamar de nervo, mas a gente chama de nervo, tá? Então, tudo que eu estou vendo aqui, ó, é o ramo anterior. Aqui já é o nervo espinal, ó. Eu estou vendo aqui o nervo espinal e aqui eu estou vendo o ramo anterior. Tá vendo? Aqui é o ramo posterior. Então, esse aqui é o nervo espinal de C2 e aqui é o ramo anterior. Tá vendo? C3, aqui é o nervo espinal e aqui é o ramo anterior. C4 e o ramo anterior. Aqui é o ramo posterior, posterior, posterior. Tá? E aqui a gente está vendo o ramo anterior de C5. Tá bom? A gente não está vendo o ramo posterior. Tá? Só o ramo anterior. Então, todos esses nervos que a gente vai estar falando agora são formados pelos ramos anteriores. O plexo cervical, ele é formado pelos ramos anteriores de C1 a C4 e ele vai formar um conjunto de nervos, como vocês podem observar, né? A gente não vai ficar falando todos os nervos, certo? É praticamente impossível pelo tempo de aula que a gente vai ter hoje, tá? Então, nessa região aqui, como vocês podem observar, está formando esse nervo, ó, esse nervo aqui, né? A gente vai ter esse nervo, né? Conseguem observar que vai estar formando vários nervos, né? Por exemplo, esses aqui são os nervos supraclaviculares, né? Ramos para os nervos infraclaviculares, supraclaviculares, né? Supraioideus, né? Então, a gente vai ter nervos para a região do pescoço. Mas o principal nervo que a gente está aqui, vem aqui, né, que vocês têm que saber, é esse nervo, o frênico, formado, ó, pelos ramos anteriores de C3, ramo anterior de C4 e ramo anterior de C5. O nervo frênico, né, ele está indo para qual músculo? O diafragma, certo? O nervo do diafragma, o músculo do diafragma, tá? Então, vejam, né, a relação clínica que a gente tem, certo? Lembra-se da aula de sistema respiratório, que o músculo do diafragma, ele precisa se movimentar, certo? De aumentar, de fazer a sua contração da cúpula, né? Para que a gente tenha um aumento da cavidade torácica, um aumento do volume para diminuição da pressão e o ar entrar para dentro da cavidade. Lembram disso? Certo? Agora, como que esse músculo diafragma vai se contrair? Quem que leva o estímulo para ele se contrair? O nervo frênico. E onde que ele se origina? De C3, C4, C5. Tá? C3 o quê? Na medula, certo? Na altura da medula de C3, C4 e C5. Né? Agora, se eu tenho uma lesão de medula, certo? Na região de C1 ou C2, né? Lá em cima, certo? Lá na altura de C1 e C2. Se eu tive uma lesão na medula de C1 e C2, esse estímulo
Está chegando lá no diafragma? Não está, porque já não está passando lá na medula, né? E é o que acontece, a pessoa não consegue respirar. Então, uma lesão de medula de C1 e C2, a pessoa morre, certo? Por quê? Porque ela fica sem conseguir fazer a respiração, certo? Ela morre com uma parada cardiorrespiratória. Muito comum em acidente de carro, certo? Lesões de medula alta na medula, né? Bem comum em acidentes de automóvel. Tudo bem? É o que o pessoal chama de chicote, né? É quando você bate o carro, certo? Pela força de ação e reação, né? Então, quando você bate o carro, você vem para frente, bate a cabeça no guidão e aí depois você traz e bate a cabeça no encosto, certo? Então, para trás e para frente, na hora que dá esse chicote, pode dar lesão na região da medula, tá? Superior. E aí a pessoa acaba morrendo de parada cardiorrespiratória, certo? Por isso, gente, que fez o encosto. Nos carros antigos, né, na década de 70, começo da década de 80, não tinha esse encosto na região posterior. Então, o chicote era muito maior. E aí a pessoa tinha, né, na hora que batia, ia para trás, na extensão da cervical, né, e aí o chicote era muito maior e a quantidade de pessoas que morriam era muito maior. Tá? Então, ele existe um porquê do aquele encosto da cabeça, certo? É justamente, né, para proteção contra esse chicote. E uma segunda função que tem nesse encosto, né, que aí faz parte, no carro, se você pega esse encosto, você consegue tirar ele. Tem um botãozinho ali que você aperta ele e aí e você consegue tirar ele com a mão. Você aperta e levanta ele. Se você puxa aquele, se você tira ele todo, eu não sei se vocês já tiraram, né? Ele é muito firme, né? Então, se por acaso vocês ficarem presos dentro do carro um dia e não conseguirem tirar, sair dentro do carro, né? Vocês podem tirar isso aí e aquele alumínio, não sei o que é, aquele ferro, né? Vocês podem quebrar o vidro por dentro do carro, certo? Ou passar forte assim também quebra, tá? Então ele tem essas duas funções ali, o encosto do carro, tá bom? E aí aqui a gente consegue ver no plexo cervical também, que não faz parte do plexo cervical, esse nervo, né? Que é o 12º par de nervo craniano, que está passando bem próximo aqui, que é o nervo hipoglosso, certo? O nervo hipoglosso. E esse nervo também, que faz parte do sistema dos nervos cranianos, que é o 11º, são 12 pares de nervos cranianos, né? Cada um tem um nome. Esse aqui é o 12º par, que vai para a língua, que é o nervo hipoglosso. E o nervo acessório, que é o 11º par de nervo craniano, que está indo, por exemplo, para o trapézio, né? Que ele passa bem posteriormente aqui, tendo fibras, tá vendo? Ó? Ele tem fibras também do plexo cervical, tá? Então, são os 3 nervos importantes. Aqui a gente consegue observar, ó, na relação topográfica, para ficar melhor de ver. A gente vai ter uma alça, ó, a gente está vendo uma alça aqui, ó, a gente está vendo uma alça menor, uma alça maior, é justamente essa alça, ó, certo? Aqui a gente consegue observar a alça, ó. A alça aqui, ó, daqui para cá, certo? Aqui a gente está vendo, ó, o músculo esternocleidomastoide, né, que foi cortado, né? A gente está observando aqui, ó, aquele músculo, o omoioideo, que também foi cortado, que ele estaria para cá, né? Aqui está a artéria carótida comum e a jugular interna, né? A jugular externa está aqui, ó, passa por fora, vocês vão lembrar. E aqui a gente está vendo essa alça que eu acabei de mostrar, ó, mandando nervo, né, inervando, ó, os músculos supraioides, olha lá, ó, né? Os infraioides, desculpa, os nervos infraioides, né? Como o músculo esternioide, que está aqui, o homioide, que está aqui, o esternotireoide, que está passando aí por baixo, né? Esse nervo, esse ramo que está vindo por cá, ó, certo? É o de supraioide. Olha lá, está inervando o músculo milioide,
está inervando o músculo digástrico, como vocês podem observar, né? E aqui a gente consegue ver esse nervo que está aqui, ó, que é justamente o nervo hipoglosso, certo? O nervo hipoglosso. Esse nervo que está passando entre a jugular interna e a carótida é o frênico, olha lá, ó, o nervo frênico, certo? Ó, ele descendo aqui, ó. Ah, não, desculpa, gente. Esse aqui é o vago. Falei errado, certo? Entre a carótida e a jugular interna é o nervo vago, certo? E aqui, ó, o frênico, ó, o nervo frênico aqui, ó, certo? Ó, o nervo frênico. Nessa região aqui, ó. Aqui é o músculo escaleno anterior e aqui é o músculo escaleno médio, certo? Ele passando anteriormente ao músculo escaleno anterior, o nervo frênico. Aqui, posteriormente, a gente está vendo esse nervo, que é o nervo acessório, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui a raiz dele, ó, tá vendo? De C3, C2, C1, né? C4, C3, C2, né? Formando um nervo acessório. Aqui a gente está vendo o nervo auricular, né? O nervo occipital maior, que é esse aqui, occipital maior, né? Percebam que vão ter ramos do nervo acessório também para o músculo esternocleidomastoide, olha lá, ó. E esse outro nervo que está aqui, que é o auricular magno, certo? O nervo auricular magno, tá? Então, percebam que a gente vai ter toda uma inervação aqui nessa região posterior da cabeça, ó. Como vocês podem observar aqui também vai ter outro nervo, tá? Então, notem que esses nervos do plexo cervical vão ter inervando aí os músculos supraioideus, infraioideus, né? Os músculos escaleno anterior, médio, posterior, esternocleido, né? E também o trapézio, tá? Então, são ramos justamente do plexo cervical. E quando a gente chega no plexo braquial, né, a gente vai estar falando sobre a segunda grande parte dele, né? Então, o plexo braquial a gente consegue ver aqui já, ó lá, na altura do pescoço, tá vendo, ó, as raízes dele aqui, ó, né? Então, a gente vê ele saindo aqui, ó, entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Aqui, novamente, ó, o escaleno anterior e o escaleno médio. O escaleno anterior está aqui, o escaleno médio está posterior. E aqui a gente vê a formação das raízes anteriores aqui do plexo braquial. Tá? Então, plexo cervical de C1 a C4, né? Plexo braquial de C5 a T1. Tudo bem? E aí, claro que o plexo braquial ele vai ter aí a formação dos seus nervos. Tá? Então, vamos só observar calmamente aqui. Então, aqui a gente tem C5, aqui a gente tem C6, aqui a gente tem C7, aqui a gente tem C8 e aqui a gente está em T1. Tudo bem? Observem, ó, que aqui é o gânglio posterior e aqui, né, a raiz posterior com o gânglio posterior e aqui está a raiz anterior, certo? Aqui é a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa, né? Então, ó, aqui está o nervo. O nervo espinal está aqui, ó. Certo? Ó, só isso aqui, ó, nervo espinal. Nervo espinal, nervo espinal, nervo espinal. E aí formou aqui, ó, o ramo posterior e esse ramo que a gente está vendo aqui, que é o ramo anterior. Olha lá, ó, ramo anterior. Aqui, o ramo posterior e o ramo anterior. Então, aqui o ramo posterior e aqui o ramo anterior. Aqui o ramo posterior e aqui o ramo posterior e aqui o ramo anterior. E aqui é a mesma coisa, o ramo posterior e o ramo anterior. Então, aquilo que eu falei para vocês, os plexos, eles são formados pelos ramos anteriores dos nervos espinais, certo? E aí, observem comigo, certo? Já começa tudo errado, ó, porque eles já começam dando o nome de raiz, tá? Ao invés de falar ramo, tá? Então, a gente vai falar, ó, que as raízes anteriores de C5 se unem com a raiz anterior de C6, tá vendo? Ó? Estão se unindo. A raiz anterior de C7 continua sozinha, ó lá.
e a raiz anterior de C8 se une com a raiz anterior de T1, formando dessa forma três troncos: tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior. Então, ó, a raiz anterior de C5 e a raiz anterior de C6 formam o tronco superior. A raiz anterior de C8 se une com a raiz anterior de T1 e forma o tronco inferior. E a raiz anterior de C7, né, continua-se sozinho e forma o tronco médio. Certo? Os três troncos, superior, médio e inferior. E percebam, ó, que de cada tronco vai ter uma bifurcação. Olha lá. Uma para cá e outra para cá. Do tronco médio, uma para cá e outra para cá. Do tronco inferior, uma para cá e outra para cá. Percebam, ó, que essas ramificações, ó, uma, duas, três, tanto do tronco superior, quanto do médio, quanto do inferior, né, vão se unir. Tá vendo? Ó, formando um negócio aqui, ó, sozinho. A do tronco superior, ó, vai estar se unindo com essa daqui, ó, do médio, ó, para formar isso aqui. E a do inferior, ela dá essa daqui e a outra continua sozinha, ó lá, certo? Ela continua sozinha. Tudo bem? Então, vamos dar nome. Que vão ser os fascículos, certo? A gente vai ter as divisões, certo? Ó, do tronco superior, a gente vai ter duas divisões. Uma divisão anterior e uma divisão posterior. Do tronco médio, uma divisão anterior e uma divisão posterior. Do tronco inferior, uma divisão anterior e uma divisão posterior. Portanto, ó, as divisões posteriores do tronco superior, médio e inferior vai formar o fascículo posterior. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio vai formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior continua-se sozinha e vai formar o fascículo medial. Certo? Então, vai ser lateral, posterior e medial ao quê? A uma artéria que vai estar passando aqui, que é a artéria subclávia. Certo? Então, o fascículo posterior vai passar posteriormente a artéria subclávia. O fascículo lateral vai passar lateralmente, o fascículo medial, medialmente também a artéria subclávia, tá? Que vai estar bem nessa região, como a gente pode observar aqui, ó. Certo? Olha lá. O fascículo lateral, fascículo medial e o posterior a gente não está vendo. A artéria subclávia. Então, gente, ó, dos fascículos, certo? Lateral, posterior e medial, vão estar surgindo os nervos, olha lá, ó, certo? Ó, eles vão surgir os nervos, que é justamente os nervos terminais, que é o que como a gente chama, né, erroneamente de nervo, que na verdade não é um nervo, certo? O nervo estaria aqui, certo? E aqui também não é essa raiz, aqui teria que ser ramo, tá? Mas tá assim na literatura, não sou eu que vou mudar isso, tudo bem? Então, do fascículo lateral, olha lá, do fascículo lateral está saindo dois nervos. O nervo músculo cutâneo, né? E metade, olha lá, do nervo mediano. Metade do nervo mediano. Do fascículo medial está saindo o nervo ulnar e também está formando o nervo mediano. E do fascículo posterior está saindo dois nervos, o axilar e o nervo radial. Tudo bem? Então, do fascículo lateral, nervo músculo cutâneo
e o nervo mediano. Do fascículo medial, nervo ulnar e nervo mediano. E do fascículo posterior, nervo axilar e o nervo radial. E para onde que estão esses nervos? Para a musculatura no nosso membro superior, que é o que a gente vai ver agora. Tudo bem? Então, ó, pensem comigo, certo? Se o fascículo é posterior, e estão dando esses nervos aqui, ó, o axilar e o radial, provavelmente esses nervos também vão para a região posterior do braço e do antebraço. Portanto, né, eles são nervos que vão estar inervando os músculos extensores. Certo? Extensores. Já o nervo ulnar, mediano e músculo cutâneo, eles são nervos que estão na região anterior do braço e do antebraço. Portanto, eles são nervos que estão inervando os músculos flexores de braço e de antebraço. De cotovelo e punho, dedos, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa, que é bem importante. Se a gente pega, por exemplo, o nervo ulnar, certo? Olha lá. O nervo ulnar, ele vem do fascículo medial. E o fascículo medial, ele vem do tronco inferior. E o tronco inferior, ele é formado de C8 e T1. Então, provavelmente, né, o nervo ulnar, ele é muito formado pelas fibras nervosas de C8 e T1. Agora, se a gente pega o nervo musculocutâneo, por exemplo, né, ele vai ser formado pelo fascículo lateral, pelo tronco superior e pelas raízes de C5 e C6. Certo? Ou seja, certo? Quando a gente pega músculos, nervos, desculpa, quando a gente pega nervos em que a sua origem é mais superior, mais cranial, mais superior, né? Eles inervam músculos mais próximos à raiz do membro. Quando a gente pega nervos que são formados pelo mais inferiormente, ali na altura da medula mais inferior, a gente vai ter uma distribuição mais distal, certo? Mais no antebraço e mão. Joia? E isso faz sentido, né? Não tem como você mandar o C5 ou o C6 fazer a inervação da mão se você não inervou ainda o braço. A mão sem o braço não funciona, vocês concordam comigo? Não adianta nada. Então, pensem clinicamente, né? Se eu tenho uma ruptura de medula aqui, ó, em C8, certo? Aqui, ó, em C7, tudo bem? Vai funcionar o meu ombro? Não, não vai funcionar muito bem. Desculpa, vai funcionar minhas mãos? Desculpa. Não, não vai funcionar muito bem. Mas e meu ombro? Meu ombro vai funcionar. Não, não adiantaria eu funcionar a minha mão se eu não funcionasse meu ombro, ou funcionasse meu cotovelo. Tá? Então, quanto mais distal na medula, mais distal também vai estar nos membros. Certo? Então, isso foi feito justamente para que tenha uma especificidade, certo? Na formação desses plexos braquial e também no plexo lombosacral. A gente vai falar de cada um desses nervos, tá? Assim, por cima, tá? Depois vocês vão ter a aula, eu vou mandar o PowerPoint também para que vocês fiquem com essas informações, mas são informações que vocês encontram aí em todos os livros, tá? Então, nervo músculo cutâneo, né? O nervo músculo cutâneo formado pelo fascículo lateral, né? E aí a gente consegue observar ele aqui, ó, o nervo músculo cutâneo, né? Ele atravessa aqui, ó, a gente está na região anterior do antebraço, ele atravessa aqui, por exemplo, o músculo bíceps braquial, né? E aí a gente consegue observar, né, que esse nervo, o músculo cutâneo, né, vai estar inervando o quê? Opa, os músculos na região anterior do braço. Certo? Ó, nervo músculo cutâneo inerva os músculos da região do antebraço. Tudo bem?
Isso é o principal, porque isso aqui vocês já sabem. Coraco braquial, bíceps braquial, braquial, vocês já sabem onde que eles estão, tá? Então, a gente só tem que saber que o músculo cutâneo inerva a região anterior do braço. O nervo radial. O nervo radial, ele é formado do fascículo posterior, certo? E quem que ele está inervando? Olha lá, ele está inervando os músculos posteriores, né, do braço e do antebraço. Olha lá, ó, os músculos extensores aqui, ó, todos esses músculos. Olha lá o ramo dele aqui, tá vendo a placa motora aqui, ó? Aqui tem outro, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele mandando para tudo aqui, ó, essa região, certo? Então a gente observa que o nervo radial vai estar inervando quem? Todos esses músculos aqui, ó. Quem são esses músculos? Onde eles estão localizados? Na região posterior de braço e de antebraço. Tríceps braquial, ancônio, bráquio radial, extensor longo, extensor curto do carpo, supinador, extensor dos dedos, do indicador, certo? Todos os músculos que a gente viu na aula de sistema de aparelho locomotor, certo? Então, na região posterior aqui de braço e de antebraço. Ah, pulou aqui. O nervo mediano, certo? Então, agora o nervo mediano, certo? Outro nervo mediano. A gente observa o nervo mediano aqui, ó, na fossa cubital. Olha lá, ó. A fossa cubital é essa fossa que faz aqui, ó, na região anterior do cotovelo. Aqui a gente consegue ver bem o nervo mediano, ele descendo aqui, ó, lateral aqui ao bíceps braquial e mandando inervação, olha lá, ó, para quem? Para os músculos do antebraço. Ele está aqui, ó, o nervo mediano, certo? Olha lá. Ele está passando aqui, ó. Esse aqui é o nervo ulnar que a gente vai falar, e esse aqui era o nervo radial, certo? Então, ali mandando estímulo para essa região toda aqui, ó, né, do antebraço. Inervando quem? Os músculos do antebraço, que eu já vou falar para vocês. Um ponto importante que eu já falei para vocês sobre o túnel do carpo, né, que eu já expliquei para vocês, é que o nervo mediano ele passa sobre o túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo é justamente a compressão desse nervo, certo? Do nervo mediano, né, fazendo com que a pessoa sinta formigamento aqui nessa região aqui na palma da mão, certo? E aqui a gente está vendo o nervo ulnar, certo? Ó, o nervo ulnar passa próximo. A gente vai ter essa relação. Ó, o nervo ulnar aqui, ó. Certo? O nervo ulnar aqui, ó. Tá? E aqui está o nervo mediano formando aqui, passando por dentro do túnel do carpo. Aqui está o retináculo, né? Aqui está o tendão, ó, dos músculos flexores superficiais do dedo, os flexores profundos dos dedos, né? Aqui está a artéria ulnar, aqui está a artéria radial, né? E aqui a gente consegue ver o nervo mediano. Certo? Olha lá, o nervo mediano aqui, né? Aqui está a artéria ulnar, ó, com o nervo ulnar, e aqui está a artéria radial. Percebam, ó, que o nervo mediano, certo? Ó, ele vai estar inervando, ó, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, e até aqui, ó, a face lateral do quarto dedo. Ah, desculpa, a face medial do quarto dedo. E o nervo ulnar? Olha lá, o nervo ulnar, ele está inervando o quinto dedo, né? E a face lateral do quinto dedo. A face lateral a face medial do quarto dedo. Certo? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto dedo. Ó, ficou ruim. Assim fica melhor, né? Certo? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, nervo mediano, certo?
metade do quarto dedo e todo o quinto dedo, a inervação é do ulnar. Isso na palma da mão. E na região posterior, o nervo radial. O nervo radial na parte posterior. Tudo bem? Então, gente, ó, o que isso aqui é importante, certo? Você já deve ter tomado um choquinho já do nervo ulnar. Já bateram já e sentiu o choquinho toda essa região aqui, ó? Quem que vocês bateram? O nervo ulnar. Lá no olecrano, lá. Bem aqui, ó, no olecrano, que ele passa bem posterior aqui, certo? Ao lado do olecrano. Tudo bem? E aí vocês sentiram todo o formigar, toda essa região aqui, ó, quinto e metade do quarto dedo, tá? E o nervo mediano, os músculos flexores do antebraço. Então, ó, quem que ele inerva, ó. Flexor, pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, todos? Não. Olha lá, o mediano. Segundo e terceiro. Né? E o quarto e quinto, quem que vai inervar? O ulnar. Né? Flexor longo do polegar, pronador quadrado, abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente e os lombricais. Percebam que tem tanto na mão quanto no antebraço. E os lombricais, primeiro e segundo. E o terceiro, quarto e quinto, quem que vai inervar? O nervo ulnar. E o flexor ulnar do carpo, quem que inerva? O nervo ulnar, o músculo, né? Flexor ulnar do carpo, quem que inerva? O nervo ulnar. Tudo bem? Então, percebam que a grande maioria dos músculos flexores do antebraço, que estão localizados no antebraço, é inervado pelo mediano. Com alguma exceção, o músculo flexor ulnar do carpo, né? E o quarto e o quinto dedo, os músculos flexor profundo dos dedos. E na mão, lá, o terceiro e quarto e quinto dedo, que são os músculos lombricais. Nervo ulnar. Saiu do fascículo medial, né? Então, ó, aqui a gente consegue observar, né, o nervo ulnar saindo do fascículo medial aqui, ó, e passando aqui, ó, posteriormente ao olecrano, certo? Olha lá, ó, passando posteriormente ao olecrano, tá? Aí, esse aqui é o nervo mediano, ó, faz um M, tá vendo, ó? Um M aqui, ó, tá? Ulnar, mediano e músculo cutâneo, é o M, tá bom? O nervo músculo cutâneo, o mediano, ó, aqui ele desce, tá vendo? Porque ele não dá nenhum ramo aqui para a região anterior do braço, lembra que o braço aqui quem vai estar inervando é o nervo músculo cutâneo. E aqui a gente está observando o nervo ulnar descendo aqui posterior aqui ao olecrano, ó, lateralmente aqui, medialmente ao olecrano, para mandar ramos, ó lá, para quem? Flexor ulnar do carpo, quarto e quinto dedo, a parte sensitiva do quinto dedo e a medial do quarto dedo, e ramos para os lombricais. Olha lá, ó, e alguns ramos para os músculos lombricais e adutor. Certo? Então, aí está o nervo ulnar, né? Olha a relação dele aqui, ó, né? Bem importante, né? E aqui a gente consegue ver o nervo ulnar. Aqui está o nervo ulnar, ó, passando por aqui, vindo por aqui, né? E aí aqui, ó, aqui é o nervo ulnar, eu acho que eu tinha falado errado naquela hora, né? O ulnar está aqui é o radial, tá? Desculpem. Aqui é o radial, aqui é o nervo ulnar, a artéria ulnar e a artéria radial. E o nervo ulnar aqui mandando ramos, né, para os músculos, como a gente vê aqui também, ó, flexores, certo? Olha lá os ramos aqui, ó, pequenininhos, ó. Para quais músculos? Passando no epicôndilo medial, né, que eu falei para vocês. Ramo profundo aí, tá vendo? E mandando para esses músculos aqui, certo? Olha lá. Tudo bem? Percebam, relacionado aos músculos do dedo mínimo, interósseos, lombricais terceiro e quarto, quarto e quinto, né? Adutor do polegar, né?
e flexor unar do carpo, né? E quarto e quinto flexor profundo dos dedos. Tudo bem? Então, notem que a gente vai ter toda a parte motora, né, do nervo ulnar. Então, a gente já sabe, ó, que o nervo músculo cutâneo vai estar inervando os músculos anteriores do braço, né? Na parte anterior do antebraço, né, os músculos vão ser inervados principalmente pelo nervo pelo nervo mediano, e a gente vai ter o nervo ulnar também ajudando. A mesma coisa nas mãos, na palma da mão, né? E quando a gente pensa na região posterior de braço e antebraço, a gente vai ter o nervo radial inervando essa musculatura, certo? E aí está faltando falar para vocês o nervo axilar, né? Que eu acho que não está aqui, certo? O nervo axilar, ele vai estar inervando os músculos do ombro, certo? Eu acabei não colocando aqui o nervo axilar, né? E ele vai estar inervando aqui os músculos supraespinal, infraespinal, o deltoide, certo? Que são músculos que vão estar relacionados aqui com o ombro, tá? A gente vai ter mais nervos que estão formando dentro desse plexo braquial, como, por exemplo, o nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial, que são nervos que vão estar sendo inervados pelo músculos que vão ser inervados pelos nervos, os músculos peitoral maior e músculo peitoral menor, sendo inervado por esses nervos, né? O nervo peitoral lateral e o nervo peitoral medial. A gente vai ter um outro nervo que se chama nervo subescapular, né? Que vai estar inervando a musculatura, né? O músculo subescapular. A gente vai ter um nervo que também é formado no plexo braquial, que é o nervo torácico longo, que vai estar inervando o músculo serrátil anterior. Tá? Então, claro que eu estou pegando somente alguns, né? Esses 5 principais ramos, né? Axilar, músculo cutâneo, ulnar, mediano e o radial, certo? Estou pegando somente esses 5, né? Que são os 5 principais ramos terminais, mas a gente vai ter outros ramos, né? Que vão estar inervando também a musculatura mais proximal, né? Mais próximo da nossa raiz do membro, né? Que são esses nervos que eu falei para vocês, e mais alguns outros ainda. Clinicamente, né, a gente pode ter uma lesão de plexo braquial, que pode ser a paralisia de Erbe ou a paralisia de Klumpke, né? Notem que vai ter diferença, percebam que na paralisia de Erbe, né, a gente vai ter os braços vão ficar estendidos, né, e os punhos flexionados, né? E na paralisia de Klumpke é o inverso, olha lá, o cotovelo fletido e o punho estendido, tá? Então, no caso da paralisia de Erbe, vai ser ruptura das fibras nervosas superiores, né, ó, de C5 e C6, né? E aí vai afetar os músculos do ombro e do braço e vai ter que caracterizar por isso, né? Então, cotovelo estendido e punho flexionado, tá? Então, quando a gente pensa nisso, é sempre o inverso, tá? Então, se o punho está flexionado, é porque não está chegando inervação aonde? Nos músculos extensores, na parte posterior, tá? Se o cotovelo está estendido, né, é porque não está chegando inervação nos músculos flexores do cotovelo. Tudo bem? Então, a gente sempre tem que pensar no inverso, tá? Então, se eu estou fletindo, é porque não está chegando estímulo nos meus extensores, tá? E aqui são ruptura de raiz nervosa inferior, né? C7, C8 e T1, né? Principalmente com o cotovelo fletido e os punhos estendidos, tá? Quando que ocorre essas rupturas, né? Principalmente durante o parto, tá? Vocês devem lembrar, né, que as raízes nervosas estão no pescoço, certo? Lá, isso aqui, ó, lá na medula, quando ele aparece, quando tem a formação dela, né, tá no pescoço, entre o músculo escaleno anterior e o músculo escaleno médio, né? Na hora do parto, às vezes tem dificuldade para passar a maior parte do nosso corpo, que é entre os dois ombros. E aí o médico pode fazer
uma ou outra, claro que, né, não é proposital, né, mas na hora em que ele está fazendo a manobra, né, durante o parto, ele pode estirar demais o pescoço. E aí, claro que é um nenenzinho super frágil, e na hora que estira pode ter a ruptura, tudo bem? E aí, tendo a ruptura, vai ter uma lesão de plexo braquial. Também pode ocasionar por uma facada, né? Outras coisas assim, né? Estou dando só um exemplo para vocês. Joia? Então, são lesões de plexo braquial que a gente pode ter e aí vão ter problemas lá na frente. E aí, como eu falei para vocês, se por acaso, quanto mais distal for a ruptura, melhor, né? Para poder ter aquela fibra muscular, aquela fibra nervosa, conseguir ali achar a sua direção e chegar na musculatura. Quanto mais próxima, quando está aqui, mais difícil, né? Vai ter que fazer uma sutura boca a boca, né? Ou seja, vai ter que suturar isso aqui, né? Para tentar ver se esse axônio consegue novamente achar o caminho, né? Ou, se não conseguir fazer isso, né, é torcer para que ele ache por conta própria, né? Mas é muito difícil ele realmente saber o caminho que ele tem que ser feito. Tudo bem? O axônio, tá? Então, são dois métodos que podem ser feitos. Tá? Então, claro que quanto mais distal, melhor, né? Então, se eu tenho uma lesão aqui, né, ó, tudo isso aqui está valendo, né, ó, tudo isso aqui está valendo. Agora, se eu tenho uma lesão aqui, né, isso aqui já ele não vai conseguir enviar fibras para essas regiões posteriores, tá? Então, o comprometimento vai ser maior. Quanto mais distal a lesão, melhor. Outras paralisias que a gente vai ter, né? Aqui nem é paralisia, né? A gente pode até pensar numa parestesia. Paralisia é quando não volta, certo? Uma parestesia é quando tem uma sensibilidade, uma alteração na sensibilidade, né? Ou também na parte motora, né? Mais sensibilidade, né? Parestesia é mais sensibilidade. Então, aqui eu posso ter uma parestesia no nervo ulnar, né? Então, o nervo ulnar que são de fibras inferiores, ó, C7, C8, T1, e aí é quando a gente bate, olha lá, ó, a gente bate o cotovelo em algum lugar e a gente vai sentir aqui justamente o choquinho nessas duas, no quarto e no quinto dedo. E se por acaso realmente ocorrer a paralisia, né, que a gente não consegue ter a parte motora, né, porque aqui é sensitivo, né, a gente não consegue ter a parte motora, né, a pessoa não vai conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Então percebam que o examinador aqui está pedindo para eles fazer a abdução dos dedos, né, e ele tem que fazer a abdução, né, e aí ele não consegue fazer isso, que é justamente dada por aqueles músculos interósseos, né, palmares e dorsais. Tá? Então, tem essa dificuldade. O nervo radial, né, que ele vai ser formado ali pelas raízes de C5, C6, C7, C8 e T1. Né? Então, nesse caso aqui, ó, a pessoa dormiu com o braço no encosto da cadeira aqui, e aí acabou paralisando o nervo radial que está passando nessa altura. E aí o que acontece com o braço da pessoa, né, o punho fica caído. Né? Por quê? Porque ele perdeu a... Lembra que o radial vai estar inervando a músculo extensores, né? Então ele não consegue fazer a extensão do punho, então o punho fica caído. E aqui é uma paralisia de nervo mediano. Percebam que o nervo mediano também ele tem bastante raiz nervosa, né? De C5 a T1, né? E aí essa é bem comum, né? É uma das mais comuns que ocorre, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Que a síndrome do túnel do carpo pode ocasionar na paralisia do nervo mediano, né? E aí ocorre, né, uma dificuldade, por exemplo, para levantar o braço, né? Uma dificuldade com as mãos, com o ligamento, né? Porque vai perder muita função de flexão dos mãos, dos dedos, né? Então, a paralisia do nervo mediano, né? Pode ser alta, mas normalmente é mais baixa, certo? Ocorrendo pela síndrome do túnel do carpo. E normalmente aqui se faz uma cirurgia, abre-se aqui o retináculo, faz um corte no retináculo, porque ele está comprimido lá dentro, né? Abre-se, né? E aí desafoga ele lá dentro, e aí o impulso elétrico continua correndo normalmente, certo? Então, uma paralisia dos nervos superiores. E a dermátomo, né? Como a gente tem falado, né? Então aqui uma dermátomo para C2, C3 e C4, né? Relacionadas, né?
C2, C3 e C4 relacionada com o plexo cervical, ou seja, uma dor aqui, provavelmente pode ser uma dor relacionada com a medula, com a pressão da medula lá, da raiz nervosa, né, de C2, C3, C4, plexo cervical. Aí vejam C5, né, na região anterior de braço, aqui um pouquinho no dorso. C6, né, região lateral, ó, de braço e antebraço, primeiro dedo. C7, região posterior de braço, antebraço, terceiro e quarto dedo, terceiro e quarto dedo, segundo e terceiro, desculpa, segundo e terceiro dedo, e aqui também, segundo e terceiro dedo, C5, C6, C7, C8, né, parte posterior de braço, percebam que vai indo de lateral para medial aqui, tá vendo? Ó, lateral, intermédio, medial, né? Quarto e quinto dedo, né? E aqui a gente consegue ver C8, ó, quarto e quinto dedo, e aqui T1, certo? Ó, na parte posterior aqui já na altura do tronco, né? E T1 também entrando aqui para a parte de axila, né? Ó, e região mais medial aqui e anterior de braço e antebraço, certo? Então, essas lesões, né? Pode ser causadas por cervicobraquialgia, compressão de raiz nervosa cervical, né? Aí tem que saber um estudo aí para saber o que está ocasionando, né? Então, nas alturas, né, de C5, C6, C7, C8, qual é a parte sensitiva que acabou sendo afetada, né? Então, ó, C5 C6, primeiro polegar, né, primeiro dedo, C7, segundo e terceiro, C8, quarto e o quinto, né? E aí vão ter reflexos, né, como reflexo bicipital, tricipital, né? E o olho cai no reflexo no C8, né, que é a síndrome de Horners, né? E também a prova de função muscular, né? Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que o em nervo deltoide é uma fibra de C5, né? Então, faz o teste de força muscular para o C5. De C6 é o bíceps braquial, C7 é o tríceps, e C8 os músculos interósseos, tá? Então, são prova de função muscular, que isso tem muito mais a ver ali com a parte física, né? Uma avaliação, uma anamnese mais detalhada sobre essa região. E aí, infelizmente, estou atrasado. Eu não vou falar sobre plexo lombo sacral hoje, tá bom?